Agora estou com tudo. O segundo episódio. Isso é uma das coisas que a gente ia discutir, se a gente começa preto e branco e acende sempre eu ou acho que já não. virou, não? Porque a gente tem começado todos assim. Pois é, mas eu acho isso meio... Primeiro, eu acho que é legal. Dos outros, será que fica legal? Sério? Poxa. Tá vendo aí os nossos desentendimentos? A nossa marca registrada também. E isso vai ser... Sabinho que a gente tem que dar um nome pra ele. Isso a gente decide depois. O importante é que ele é mexicano. Agora, assim... Então, vamos? Ou não? É por isso que hoje a gente começa esse episódio com um tema muito interessante. Mas ok, hoje eu vou ceder. Vamos lá. 1, 2, 3 e... O tema hoje vai ser... Pausa. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Dizem quem? Bom, eu não sei quem começou a inventar isso, mas no episódio passado ele disse. Sim, mencionei sobre isso. Porém, todavia, entretanto, de conselhos, nosso próximo episódio vai estar cheio. Ah, cacete, não era esse episódio. Não precisa, porque eu já estou mudando, Lesa. Tá, continua, vai. Então, dito isso, o nosso próximo episódio vai estar cheio de conselhos. Dito isso, como que a nossa amizade sobrevive, cara? Cara, espera aí, deixa eu terminar de fazer o mexão pro próximo episódio. Tá hoje muito... Tu tá hoje demais. Pra compensar o episódio passado. O episódio passado tava toda borocochô. Agora tu tá querendo até deixar eu de falar, pô. Vai. Segura, eu vou pegar o controle aqui assim, ó. Te controlar. Então, voltando que eu estava tentando fazer o mexão do próximo episódio enquanto ela toma um cafezinho de coração, né? Então, galera, sério. Próximo episódio, não percam, porque teremos convidados. Na realidade, teremos um primeiro convidado dessa temporada que vocês pediram e teremos, tá? Então, assim, vai ser cheio de conselhos. Mas sim, diante já dessa DR, que essa DR já inclusive, já é excelente pro tema do episódio, porque agora que eu me lembrei qual é o episódio do dia. Imagina se a gente tivesse combinado isso. É por isso que funciona, por isso que a gente funciona, a gente tá sempre conectado. Pois bem, então, hoje, agora, neste momento, entre nós e você aí do outro lado, gerando essa conexão positiva, falaremos sobre, será que nós seríamos amigos se a gente se conhecesse hoje? Já diria que não. Tu sabia que eu tenho que concordar 100%? Eu já pensei sobre isso, inclusive. Eu até fiquei assim, concordar 100% nisso. Cara, é engraçado. Nossa amizade, né, vai para lá dos 34 anos, mas fazendo essa reflexão, resposta prontidão, papou, Maria Gabriela seria não. Eu acredito fortemente que a gente não seria amigo. Não, é só porque já sabe coisa demais, tipo, tá bom, vai dar muito trabalho separar. Será que foi isso? O divórcio vai sair muito caro, é melhor continuar. Mas não tem como, porque imagina, as coisas que nos uniram naquela época, eu acho que hoje em dia não fazem tanto sentido. Naquela época a gente morava na mesma zona, a gente fez inglês na mesma escola, a gente fez o pré-escolar na mesma escola. Tu falou de pré-escolar, eu acho que vale até botar a fotinha de novo. Colocar a fotinha. Olha aí, gente, como é verdade que nós temos amizade há mais de 34 anos. Tu quer a foto do índio ou a foto do Dia das Mães segurando a florzinha? Acho que a do índio é mais bonitinha. A do índio, vai, do indígena. Colocou aí? Coloquei. Beleza. Eu não, o editor, claro, porque é toda uma equipe, né? Porque tu só manda, né? Como é que você fala? Editor, bota na tela. É isso aí. E é porque no final da história só a opinião dela importa. Só eu que edito. Ela acha. Mas aquela bolha que nos envolvia, hoje em dia é completamente diferente. A nossa bolha é oposta. Na realidade, eu acredito... A gente busca se inserir, né, hoje em dia na vida um do outro. Acho que a nossa amizade, ela surgiu muito, de novo, das condições que naquele momento nos favoreceram e havia uma necessidade mútua, certo? Então, éramos no mesmo bairro, não mesmo bairro, escola, éramos da mesma zona, né? Zona. E aqui em Manaus, Tobi! No país, vai. Os lugares são divididos por zonas. Mas o que eu quero explicar é que aqui em Manaus, a Zona Leste é uma zona mais pobre. Não necessariamente, dependendo da cidade, toda a Zona Leste é mais pobre. Não existe isso. Ela é uma zona mais vulnerável, ela é mais periférica. Então, nós éramos de uma zona mais periférica, né? E, querendo ou não, as necessidades eram muito parecidas também nossas, né? Então, a gente encontrou muito apoio diante disso,
visto que a vida nos colocou ali em 3, 4 momentos, né, diferentes nos primeiros 10 anos de E idade. apesar de Zona Leste, nós tínhamos, como as nossas mães tinham a mesma profissão, todas professoras, elas nos colocaram na mesma coisa de tipo, tem que estudar, a educação é que transforma. Então a gente se Aí o encontrava. outro balanço bateu todo o negócio. Bora, não sei o que tu tá fazendo aqui. Ele quer falar. Bora. Vai deitar. Ai, coitadinho do Toby. Toby, você Meu não tá Deus. me deixando participar. Como nós éramos da mesma bolha, nossas mães, apesar da gente estar ali na Zona Leste, tinham a formação nível acadêmico. Elas tinham a experiência de estar na rua vendo o que acontecia quando não estudava. Então, desde o início, elas botaram a gente para estudar e tudo que era relacionado ao estudo, elas estavam ali focando, incentivando e fazendo o mundo para que a gente pudesse. E era algo indiscutível, tinha que ser à risca mesmo, até porque era o estudo que nos faria mudar o estilo de vida que a gente não queria ter naquele momento. E eu acho que na tua casa, quanto na minha, a gente foi criado para dar certo, não tinha opção de não dar. Justamente, porque... Não tinha, não. Você vai estudar, você vai ser alguém, você vai. Uhum. Não tem Não, mas era isso mesmo. Não tinha outra opção. Era isso mesmo. E aí a gente acabou se encontrando, né? No inglês, se encontrando na escola, se encontrando em vários momentos. E eu acho que isso é uma coisa muito legal também, assim, porque a gente se encontrou em momentos diferentes da nossa vida. Ó, acho que nosso primeiro encontro foi quando a gente se conheceu. Então a primeira conexão aí foi lá no pré-escolar, na Belinha. Nossa, na Belinha, né? Depois nós nos encontramos no inglês. Acho que a gente não se encontrou no... Depois do inglês a gente não se desencontrou mais. Isso. Mas a gente, na época do inglês, estava muito grudado, depois ficou... E eu acho até que, por exemplo, entre a Belinha e o inglês, a gente chegou a se encontrar em algum momento, mas eu não me recordo, minha memória falha nesse sentido, mas eu tenho essa impressão, esse sentimento. Sim, por conta do Yuri. E da Carla, correto. A minha isso. Patotinha conhecia a tua Patotinha. Isso, exatamente. Então, a gente se conheceu na Belinha, né, no primário ali, quando estava fechando o ensino fundamental, que hoje nem existe mais, gente, mas seria a quinta série de hoje, eu acho, né? Entrando ali entrando na quinta série, no fundamental. A minha mãe colocou, né, e disse, cara, pra gente mudar de vida, você tem que estudar no colégio militar. Então, eu precisei estudar muito para passar, né, no concurso do colégio militar, porque eu não era filho de militar. E naquele momento foi quando eu conheci o Yuri, conheci toda aquela galera, e foi quando a gente se reencontrou. Que era a minha bolha do esporte. Exatamente. Porque eu nadava e os amigos dele do colégio nadavam comigo. Isso. E aí, praticamente, esse foi, sabia que tinha alguma coisa no meio do caminho. E aí, depois o inglês, e aí de lá pra cá a gente não teve mais desencontros. Sim. Desencontrou mais, a gente só foi crescendo. Então, acredito que a vida nos, né, deu esse privilégio de ter esses encontros, né, e eu diria que, sei lá, a cada 3, cada 5 anos, ali mais ou menos as primeiras 3 vezes. E foi momentos distintos, com umas necessidades semelhantes, buscando um objetivo comum. Isso fez com que talvez a nossa amizade se perdure até hoje e vai muito além, mesmo a gente quase brigando, mesmo a gente divergindo. Gente, vocês precisam ver toda a preparação para esse podcast. Ela ama umas coisas, eu não suporto outras coisas. Ela, tá perfeito, tem que ser assim, meio amador, e eu já quero semi-profissional ou profissional, virginiano gritando. Mas a gente se entende, a gente tá aqui, ó. Né? A gente segue firme. Mas a resposta é, acredito que hoje não teríamos essa amizade. Não, pelo contrário, eu ia dizer assim, nossa, mas que garoto chato, cara, mano. Eu ia falar, mano, essa menina é um saco. Eu ia te achar mal metido. Assim, na realidade, eu até te acho um saco, mas eu te tolero por toda a história. Tá vendo? Olha. Não é pra dizer isso na minha cara e tem que sobreviver. Tem que realmente ser amigo. Mas eu acho que a gente não conseguiria, porque apesar da gente ser completamente diferente, a gente ainda se parece nas coisas mais chatas possíveis. Sim. E aí tem sempre isso, né? De a gente odiar no outro aquilo que a gente tem na gente. Sim, mas é isso mesmo. É o que uma amiga minha fala. Ela fala assim, olha, te incomodou, doeu, leva pra casa que é teu. Ou seja... Adorei essa frase. E isso uma vez ela falou por mim, porque eu tava incomodado com alguma coisa e eu falava. Eu acho que ela perdeu um pouco da paciência naquele momento. E aí ela falou, ela sempre teve essa frase pra ela, esse mantra, né? Ela falou, amigo, posso te dizer uma coisa? Você não vai gostar. Eu, pode falar. Aí ela falou isso.
se te incomodou, doeu, leva pra casa que é teu. Eu falei, cara, naquela hora, eu fiquei assim, sabe, parecia que ela tinha dado um tapa na minha cara. E eu fiquei assim, eu não entendi. Aí ela... Então vai não. pra casa e reflete. Então ela falou assim, exatamente isso. Então, se isso está te incomodando, é porque isso diz mais sobre você do que sobre a situação em si. Cara, aquilo dali ficou pra mim, tipo, na cabeça. E eu levo isso muito pra mim. Então, desde esse ensinamento que ela me trouxe, e ela é uma pessoa que vai ser fantástica como convidada. E aguardem, a gente vai trazer ela. Tá bom. Então, assim... Acho que eu sei quem Então, neste sentido, todas as vezes que eu me pego incomodado, vem aquele gatilho tipo, por que isso está me incomodando? O que está acontecendo que em mim ou não está resolvido, ou, sabe, ou tá me deixando daquele jeito, é porque aquilo tá dizendo muito mais de mim. Então isso é bem interessante, sabia? Bem interessante mesmo. Isso é algo que a gente tem em comum. E a gente, da forma que foi aprendendo na nossa amizade, foi tirando aquelas, não vou dizer que é uma máscara, mas aquelas barreiras de dizer, como eu falo? Por que eu falo? Será que eu devo falar? Então, o que eu falei agora? Porra, tá um saco. Porque a Jamile, pra mim, às vezes é um saco. Não sempre. Mas hoje eu posso falar porque já tá estruturado esse relacionamento entre nós. O vídeo lá, o áudio que eu mandei hoje de manhã, perguntando sobre o que aconteceu ontem. A Fado ali, toda cheia de dedo pra falar, e tu... Não, acho que isso foi coisa da tua cabeça. Não rolou, não. Pois é tipo assim, ela fantasiando o negócio e eu, cara, você tá viajando. Wake up, baby, wake up. Então, acredito que, né, hoje eu não acho que nós seríamos amigos, porque talvez não teria essa paciência que um relacionamento requer. E isso diz muito sobre nós, entre nós, tudo que se passou, tudo que nós passamos, e que a gente conseguiu alcançar junto, mas também alcançar separadamente, mas um suportando ao outro neste momento, ou presente ou ausente, porque a ausência também ela é uma forma de comunicação, entendeu? Mas tu esperava, assim? Eu não vou dizer o Vitor criança, que o Vitor criança não esperava nada disso, mas o Vitor do inglês lá da UEA. O Vitor do inglês da UEA esperava que ele ainda ia ser amigo da Jamile hoje e que ele ia ter projetos com a Jamile hoje, que ele ia viajar com a Jamile e que a Jamile ia ser uma das pessoas para quem ele ia ligar quando tivesse alguma ideia maluca e por aí vai? Cara, não diria. Assim, hoje, refletindo, eu diria, cara, com ela, não, impossível. Ou seja, entendeu? ele não me suporta desde sempre e a gente continua aqui. Gente, mas assim, de novo, é sobre relacionamento, né? A gente já teve um episódio sobre isso, podemos voltar ao tópico porque isso é enriquecedor, mas assim, relacionamento é isso. Um relacionamento dá certo porque a gente conversa, um relacionamento dá certo porque a gente explode, um relacionamento dá certo. Eu acho que a consciência que tem que ter é ceder de vez em quando, né? Mesmo estando certo ou estando errado, porque isso é muito relativo. Mas eu acredito que é isso. E graças a Deus que a gente passou por tudo isso, né? Porque a nossa amizade hoje está viva, forte. Pode ter altos e baixos, mas nem baixos tem, eu acho. Eu né? acho que não tem baixos, não. Pelo menos você recorda aqui nos E assim, até os baixos que a gente tem pessoalmente, a gente tá um do lado do outro, a gente acaba tirando sarro das situações e dá suporte e vai tranquilo. Sim. Isso mesmo. Acho muito fofo. Eu ia dizer alguma coisa que eu esqueci enquanto tu tava falando, me veio na cabeça e aí eu esqueci. Agora, você... Falando hoje... Tu tá meio carioca. Qual foi, mano? O episódio tá meio paulista, meio carioca, né? Enfim. Será que são sinais divinos? É pra lá que tu vai agora? Era pra te ter voltado nordestino, que tu veio da Bahia. É verdade, né? Mas enfim. O que eu ia te trazer já que hoje acreditamos que a nossa amizade não, né, vingaria, vamos colocar assim, né? Não se iniciaria, etc. Por que não hoje? Por que isso é algo... Por que nós mudamos? Porque os nossos interesses são diferentes? Porque o mundo hoje é diferente? O que você acredita disso? Eu acho que a nossa diferença, por exemplo, tu é o virginiano, cheio de toque, extremamente meticuloso, tem que ser desse jeito, e segue esse protocolo, e segue esse processo. Se a gente tivesse começando uma amizade hoje, eu já tinha te mandado pro raio que eu parto há muito tempo. Eu dizia, foda-se. Porque eu sou a pessoa, eu sou a hippie chique lá, então eu tô... Luxuosa, a hippie luxuosa.
Eu tô, tipo, ai, tá bom, essa foto aí tá boa, posta ela mesmo. Ai, vamos vencer no carisma. Tu falou, vamos vencer no carisma, sabe o que veio na minha cabeça, gente? Tipo assim, vamos vencer no Caribe. Eu falei, caraca, Luxuosa mesmo, né? luxuosa mesmo. Imagina a gente lá no Caribe agora. Mas a gente já esteve no Caribe juntos. É verdade. Vendo os 7 tons de azul de cima verdade, eu ainda. tava carequinha ali. Sim. Enfim, então eu toda. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e tu ali todo regradinho. Isso já ia me irritar, que eu já não ia ter paciência pra começar. Eu disse, não, a gente é muito diferente. Então já não ia ter início. Hoje, tudo bem. A gente já tá no nível que é tipo casamento. Vamos relevar, né? Depois de 10 anos, tá apanhando, não. Então cala a boca. Vai dormir que passa. Agora sim, acredito que sim, isso é um fator, mas eu acredito que um outro fator bem decisivo também é o ambiente que a gente está inserido. E quando eu falo ambiente, não é nem ambiente físico, é ambiente temporal. Bolha. Não é bolha, é o tempo que a gente está vivendo hoje, o hoje. Porque assim, naquela época, a gente não tinha celular. Ou quando tinha, era mal com o jogo da cobrinha no celular. A gente vivia muito mais o presente, então a gente se dava a oportunidade de conhecer as coisas positivas e as coisas negativas da gente, como pessoas, né? Na nossa amizade, entre nós Criava-se memória, né? Entre nós com outros, que querendo ou não, isso faz você, numa balança, pesar, cara, mas eu vivi tantas coisas boas, né? Beleza, se for virar uma lástima para da vida, ok, corta os laços, mas de altos e baixos, eu falei, cara, isso é um peanuts, isso é um amendoim na frente do restante, que quem é realmente o Vitor, quem é realmente o Jamílio. E hoje, no mundo digital, que nos permite, entre nós, chegar mais perto aí com você, também faz com que a gente tenha muitas comparações em dizer, cara, isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero, isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero, e às vezes a gente nem sabe o que quer de tanta coisa que a gente vê. A gente se escolhe hoje em dia. A gente escolhe manter a amizade, a gente escolhe estar junto. Porque tá tudo muito fácil, vamos dizer assim. E não necessariamente, porque isso depende da ótica, né, que você tá olhando, observando. Mesmo, eu acho que se escolhe, essa seria a palavra pra gente, porque assim... Mas não sei se necessariamente eu concordo com isso. Porque na época do corporativo, tu tinha uma agenda insana. Eu dentro da política, minha agenda é insana. E mesmo nessa época, que a gente não se via com frequência, o digital mantinha a gente vivo e pelo menos 1, 2 vezes por ano a gente se encontrava. A gente se encontrava ali na Ponta Negra pra tomar uma água de coco. Verdade. E se atualizava brevemente do que estava acontecendo, depois cada um pro seu lado. Mas a gente escolhia não deixar essa amizade acabar. Sim. Oh, meu Deus, ela é muito fofa. É raro, aproveita. Porque na realidade a gente é devedores, eu ainda sou mais fofo. Por incrível que pareça. É verdade, tá aí uma coisa que tu se dói quando de vez em quando eu dou umas patadas. Eu falo as coisas pra ela, tá muito dramático. Não sei o quê. Não sei o quê. E olha que eu que sou de peixes, hein? Eu tô falando que ela é um saco, gente. Eu tenho que ser canonizado, né? Tem que... Não, cara, eu tô tentando lembrar de... A gente viajando, sempre tem uma coisa ou outra que tu se... A gente, cara, eu não sei se eu posso dizer. Eu vou dizer, depois a gente decide se corta. Lá vem tu. A gente voltando, já tava no final da viagem de Nova York. Eu tava literalmente enfesada. E tu todo preocupadinho, porque eu tava mais quieta, porque tu, é verdade. Tu queria transformar a minha viagem no sonho, toda a experiência, e eu quieta, mas na minha. E tu, nossa, mas o que tu tem? Não, mas o que? Caceta! Eu só quero ficar quieta, me deixa! Gente, do nada, ela tava realizando o sonho dela e ela simplesmente, se fechou, desabrochou. Falei, what the fuck's going on, bitch? Going on que eu tenho problemas de conhecer banheiros novos. Aí é todo um processo do meu corpo. Eu tava vivendo. Olha, o Henrique entendeu melhor do que tu esse aspecto. Mas eu sei, foda-se, Henrique. Inclusive, será que ele tá vendo? Ele tá curtindo? Ele tá compartilhando? Ele sabe que a gente tem um podcast? Ele tem que saber, cara. Mas assim, é engraçado, né? Como as coisas são, né? Isso se reflete muito com oportunidades de vida, né? As oportunidades que surgiram pra gente e a gente soube usá-las, né? Surgiram muitas oportunidades, graças a Deus. E a gente soube aproveitar todas. E dessas oportunidades, qual que te lembra mais, assim? Do momento em que, cara, eu quero manter essa amizade forever and never, pra sempre. E momento em que
merda, que saco, não quero nunca mais ver esse garoto na minha vida. E aí, no dia seguinte, na Não, semana não seguinte, tenho o Nunca Mais Quero Ver Esse Garoto na Minha Vida. Tenho. Realmente a gente só pode viajar uma vez por ano juntos. Mas eu não acho Senão que é overdose. Não, eu não acho que é por relacionamento, acho que tá mais por questão de budget. Não, tem o lance do budget, porque a gente podia ir por Iranduba, a gente podia ir por Iranduba, mas a gente inventa umas coisas assim também que é muito high ticket, aí não dá. É como, tipo, vocês já devem ter ouvido ela falar, né? Ela sai com passaporte, porque pra ela, né, pode surgir uma viagem aleatória, Eu viajo com passaporte. internacional. Não, mas é. Gente, Tipo, eu tô indo só em São Paulo visitar minha família, meu passaporte tá junto. Porque do nada, sei lá, mano, vai que eu vejo uma promoção incrível, eu tô com um dia sobrando. Eu vou. nunca passei. Oportunidades. Nunca pensei nisso. Não, tu acabou de falar das oportunidades. Aliás, as oportunidades que tu pode ter perdido e nem tá sabendo. Não, mas não surgiram. Sim, e aí? Eu me perdi na história. Não, então, nunca teve um momento, tipo, nunca mais quero ver esse garoto, Não, nunca mas teve. um momento em que você falou, caraca, isso talvez seja pra minha vida. Não, eu acho que o momento que eu disse assim, gente, a gente é amigo mesmo. Foi quando. Agora, nesses últimos. Acho que foi quando a gente começou. Aquele dia lá no Opera House, Opera Prima, Opera qualquer coisa. O Aquele Juma, restaurante da cúpula. O Juma. Aquele dia. Juma Opera House. Ah, sei lá. É um negócio aí que tem uma cúpula bonita. Naquele dia, eu disse, cara, a gente é amigo de verdade. Porque até então a gente podia ser, sei lá, colegas que tentam não perder, se encontram ali, atualizam a vida e tal. Mas naquele dia. Teve o lance dos projetos que eu te contei, tu embarcou na minha loucura, foi quando a gente começou a planejar esse negócio de viajar junto, Sim. e a gente executou, milagrosamente a gente começou a executar, eu acho que foi ali. Por 3 anos seguidos já, né, esse tem que ser o quarto, né? Tem que ser o quarto. Eu acho que Miami vai ser abortado, eu acho que a gente vai ter que ir pra Argentina mesmo, por causa de budget. Miami era se aquela oportunidade lá tivesse rolado, como rolou a outra, então a gente vai pra Argentina. Temos tempo para discutir ainda, mas enfim, legal, né, legal, e eu não sabia disso. Eu acho que foi ali que marcou, que eu disse, olha, é de verdade. Sei lá, assim, de verdade a fase adulta, porque quando a gente se reencontrou na fase ali do inglês, existia uma amizade. A gente andava junto, fazia as coisas junto e tudo mais. Tinha esses segredos ali sendo compartilhados. Mas. Eu não quero te cortar. Mas você falava toda hora do inglês, eu lembro muito bem você chegando comigo. E falando, não sei o que, bababá. Cara, assim, eu acho que se fosse uma novela, eu me vejo assim, né? Eu saindo do corpo e vendo você chegando comigo. Eu lembro muito, eu nunca te contei isso. Nunca. Quem é essa louca? Exatamente. Fuleiro! Tipo, cara, ela chegou. E aí eu olhei assim, ela, amiga, só que aí sabia meu nome e eu não lembrava do teu nome. Eu nunca te contei isso. Não lembrava do teu nome. Ou seja, a amizade de 34 anos é uma mentira, gente. Aí ela chegou e aí eu. Caralho, que louca é essa? Aí ela, não sei o quê. Aí eu lembro que eu vi teu nome. Porque tava no teu caderno, tava no teu livro, eu não sei. Aí eu, Jamile, não sei o quê, blá. E assim, aí lógico que depois, assim, de uns 10 minutos eu... Depois de uns 10 anos, 10 meses de aula, eu lembrei de onde eu te conhecia. Eu fui perguntar da minha mãe. Olha aí, ó, mais importante é que a nossa amizade... Porra, tua mãe lembra de mim, brother, e tu não lembrava. A nossa amizade tá durando mais de 34. Eu nem sei se eu posso dizer que é 34, olha aí, ó. Para com isso. Vocês aí, contem aí pra gente. Coloca aí nos comentários qual é a amizade que vocês têm, qual a maior duração, quantos anos de amizade vocês têm. Comentem aí. Enquanto ela tá bebendo água, também não... Eu fiquei nervosa agora com essa informação. Não se esqueçam de curtir, encaminhar pro coleguinha pra falar da amizade, né? Ou de um verdadeiro amigo, ou de um conhecido. De um amigo que lembra de você? Gente, ela ficou... Eu vou jogar isso na tua cara, tu não faz ideia. Caraca. Tu não faz ideia. Mas eu sou rancorosa. Deixa eu dizer, isso é só pro podcast. Não, eu sou rancorosa. Tu vai ver o quanto isso vai entrar. Eu vou jogar na tua cara. Ai, não é. Vai ser outro ponto pra te me chamar de chata. Ai, meu Deus, Jesus. Tá anotado essa. Christ. Enfim. Me perdi já de novo. Eu me perco muito. Nossa, hoje tu tá bem peixe. Não, e hoje eu tô cheia de energia, tu viu? Tô com muita energia. Mas então,
era dos momentos da gente. Eu já comentei dos meus, olha, fui até, tá vendo? Eu sendo sincero, nosso relacionamento durando. Aí, tipo, fecha, nunca teve mais É episódio. por isso que o Do Vitor. episódio 4, nunca mais teve Não, é episódio por 5. isso que o Vitor do inglês não imaginava que ele fosse ter uma relação com a Jamile como tem hoje. Ele nem lembrava dela. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô muito arrasada com isso. Sério? É, mas tudo bem. Drama. Não, pode ser o resto da minha TPM. Eu tava de TPM, então pode ser algum hormônio ainda aí. Influencia Vou dar um lá. abraço nela de novo, ela quer abraço, gente. Pode ter algum hormônio ainda me influenciando, né, Toby? Pausa pra foto aqui do Da episódio. capa. Peraí, que a gente tem que ficar com o rosto bonito. Se alguém perguntar, essa vai ser a foto da capa. E aí? Eu tinha umas perguntas separadas, mas eu fiquei tão desconcertada que passou. O que uma pessoa precisa pra ser amiga do Vitor hoje? Cara, Tipo, cheguei. nossa, que pergunta difícil. O que te chama atenção uma pessoa? O que te faz querer ser amigo da pessoa? Eu acho. Nossa, que difícil. Assim, lógico que não visualmente, né? Eu tô falando de interação entre nós. Então, a partir do momento em que nós temos qualquer tipo de interação, se eu percebo que você é uma pessoa que viveu experiências ou está aberto a viver experiências, é com quem eu quero me relacionar e ter uma amizade. Eu já tive várias fases de vida, né? Assim como todos nós. Tive a fase em que eu tinha uns amigos de festa, de se acabar em festa, tinha uns amigos de viagem, tinha uns amigos disso, daquilo, para coisas específicas. Tipo, uma vez você comentou numa conversa das prateleiras, né? Os amigos de determinadas prateleiras. Então, hoje eu acredito que o Vitor, desse rostinho de 29 anos, busca continuar crescendo pessoalmente. E para isso a gente precisa se envolver com pessoas que nos agreguem, não no sentido de ser interesseiro, mas no sentido de o que essa pessoa vai me agregar de experiência. Não estou falando de financeiro, estou falando de vida, entendeu? Porque às vezes, sabe, eu paro num sinal, sei lá, estou pegando Uber, e vou pegar Uber numa parada de ônibus e sem querer eu troco uma conversa com alguém ali na parada de ônibus antes que o Uber chegue, entendeu? E aquela troca com aquela pessoa, dependendo, né, cria-se um vínculo, cria-se uma sinergia que faz, de repente, sei lá, eu trocar de número, trocar de Instagram, isso acontece muito quando eu tô viajando. Então, tô viajando sozinho, acaba, né, interagindo, fazendo alguma pergunta, e quando você viu, você já trocou o Instagram, e você já começam a todo mundo conversar, trocar experiências, eu já fui para tal canto, também fui, que nem uma moça que eu conheci eu fui para a República Tcheca, e em Praga, eu fui para uma cidade que era 2 horas de distância de trem. Uhum. E aí, nessa cidade, a gente ainda precisou pegar um ônibus. E nessa de pegar um ônibus, eu esbarrei com uma brasileira. E a gente fez uma amizade, tipo, os 20 minutos dentro do ônibus. Nós tivemos aquela troca. Ela começou a falar que ela se mudou para lá sozinha. E depois ela namorou, e depois se separou. E que a língua, né, lá na Tcheca era muito difícil de aprender, e que ela usava mais o inglês, trabalhava de casa, sabe? Eu acho que aquilo de ela se jogar pro mundo fez com que, cara, que legal trocar ideia com uma pessoa dessa, entendeu? E a gente trocou de Instagram, e hoje a gente se curte no Instagram, e ela comenta minhas coisas, eu comento dela, e faz eu sair da caixinha. Então acho que a resposta que eu tô tentando trazer aqui é o que me faz sair da minha caixinha ou da minha bolha, mesmo eu estando desconfortável. Eu acho que isso é o que hoje me chama a atenção, ou que vai, sabe, a ter... É o tipo de gente com quem tu quer te relacionar. Exatamente. E não aquela pessoa que quer, sabe, acordar todo dia, trabalho, academia, comer, dormir, trabalho, academia, comer, dormir, e viver, sabe, vou sempre na mesma cidade, vou sempre na mesma coisa, fazer as mesmas coisas. Acho que lógico que tem que ter isso, por exemplo, sou maratonista, vivo correndo, e nem por isso eu vou deixar de correr. Mas acho que ter esse balanço e ter esse glow na vida, sabe? Eu acredito que isso hoje me atém a querer manter uma amizade. E dessas amizades que tu fizeste viajando, tem alguma que se tornou amizade verdadeira, assim, que tu carrega pra vida?
Porque tem a amiguinha que tu troca likes, bacana. Aham. Mas amigo com quem tu troca mesmo ali no dia a dia, tem alguma amizade dessas que tu fez de viagem que seguiu? De viagem, parando pra pensar assim. Porque assim, quando tu fala no dia a dia, é muito pesado, né? Porque assim, No dia a dia, tipo, é eu, tu e a Fado. corrido, entendeu? É corrido o dia a dia. Então, você trocar ideia todo dia é difícil. Mas eu digo, esporadicamente, eu acredito que sim. Anderson, é uma amizade que tu fez numa viagem que tu tem a Mas é isso troca. que eu tô falando, por Me toquei exemplo. agora. O Anderson, conheci o Anderson através dela. Nós fomos para São Francisco, ela queria conhecer Nova York. Mudei a opinião dela, fomos para São Francisco e ela falou que tinha um amigo Mudei lá. não, né? Comprei a passagem e disse tu vai pra São Francisco. E aí cheguei lá e conheci o Anderson junto com ela, né? Me pegaram no aeroporto. E hoje eu posso até dizer que eu sou muito mais amigo do Anderson do que ela, porque eu falo muito mais com o Anderson do que ela. Não é todo Inclusive, isso é dia, pauta de debate. não é todo dia, não é toda semana. Mas a gente, quando se conecta como se Foi estivéssemos uma amizade que tu falando fizeste viajando. todos os dias. E foi uma amizade que eu fiz viajando. Então eu tenho várias pessoas tipo o Anderson. Não que o Anderson seja comum, mas eu posso dizer que eu tenho mais 5, 6 pessoas que eu troco essas ideias esporadicamente. E quando a gente se conecta, parece que a gente está se falando no dia a dia, mas não é no dia a dia, entendeu? Tá, a gente tá falando sobre pessoas que tu olha e busca ali saber se vão ser tuas amigas ou não. E o que é que o Vitor Não tem? que eu busco, acontece. O que é que o Vitor tem que faz as pessoas quererem ser amiga do Vitor? O que é que torna o Vitor atrativo? O que é que torna o Vitor um bom amigo? Cara, eu já fui muito carinhoso, muito amável. Hoje eu sou bastante frio nesse sentido, né? O mundo corporativo me transformou um pouco dessa forma, né? Inclusive, é uma das coisas que eu até ouço bastante nos meus relacionamentos, né? De casa, com a minha mãe, família, etc. Então, eu acredito que hoje o que mais chama atenção, por incrível que pareça, é eu ser solícito, é eu dar essa atenção. Entendeu? Então, por mais que eu não dê talvez uma grande atenção, mas a minha linguagem de amor é serviço. Tá aí, não é que eu vou dar atenção, mas eu gosto de prestar serviço para as pessoas. Então, eu começo a observar cada pessoa e eu vou tentando prover facilidades no dia a dia de vida. Então, sei lá, se tu adora um café, eu sei que tu gosta do café feito na hora. Então, eu vou fazer questão de fazer o café feito na hora. Às vezes parece que é um negócio muito simples, mas por trás da minha cabeça é porque eu sei disso. Então, isso é uma forma de eu demonstrar o meu carinho, o meu afeto por você. Tá vendo? Tu tem o lance de... Então, só que isso também é muito... Tem que ser muito cuidadoso. E eu sou muito perspicaz nesse sentido, porque muitas pessoas, às vezes, tentam se aproveitar disso. Então, se eu não fosse uma pessoa perspicaz em conseguir diferenciar o que de fato é genuíno, o que de fato é interesse, nossa, eu estaria ferrado, entendeu? Mas eu tenho disso, eu acho que é isso, sabe? Tu tem muito cuidado de, por exemplo, eu tava fora. Passei o quê? 4, 5 meses fora. Tu sempre mandava mensagem. Amiga, tá tudo bem? Amiga, como é que tá? Amiga, tu tá gostando da nova cidade? Sim. Como é que tu tá te sentindo aí? Tu não tinha o café pra passar para mim, tu não tinha nada disso. Acho que é manutenção, de alguma forma. E não era uma manutenção diária, eu acho que era tipo a cada 15 dias, alguma coisa assim, mas mandava. Mas isso devia até com um pouco do que eu falo de energia, que eu sinto, eu sou muito de energia, né, muito de vibração. E às vezes parece que eu sinto isso sem mesmo perceber que eu estou sentindo. Então, você falou disso, eu lembrei de uma amiga minha que está passando num processo seletivo numa empresa, e aí tinha umas 2 semanas que a gente não se falava, e aí do nada eu lembrei dela, eu falei, cara, como é que ela tá? Será que deu certo? E eu mandei, amiga, e aí, como é que estão as coisas por aí? Me conta as novidades do teu processo seletivo. E ela, meu Deus, eu tava pensando nisso agorinha, que eu ia te mandar uma mensagem para te atualizar. E, cara, como você é bom nisso, porque eu sou péssima nisso. A gente morando agora distante, ela tá morando nos Estados Unidos, e ela falou assim, cara, eu sou péssima nisso de do nada lembrar de alguém, às vezes eu posso até lembrar, mas eu não mando a mensagem, você manda, e eu me senti tão abraçada por você, e bate exatamente com o que você tá falando. Ah, isso é uma característica muito forte tua. Tu tem isso. A Fado também tem isso. Ela faz isso também. Eu tô presente sem necessariamente estar presente, né? Tá presente na ausência. Agora, todo episódio tu falou da Fado, né? A gente tem que dar um jeito de apresentar Fado, porque ela já tá ficando quase Lombardi aqui, né? Em vez de falar Lombardi, a gente fala Fado. Fado. Na temporada internacional, a gente grava com ela, que ela não mora aqui. O teu vlog da corrida de Berlim, provavelmente ela vai assistir a tua corrida.
Sim, ela disse que vai. No teu vlog de Berlim, ela que vai gravar lá. O de Chicago eu gravei, ela grava a de Berlim. Momento pra apresentar a fada, né? A gente pode fazer alguma coisa. Grava lá. Ai. Legal, e você? Eu o quê? O que precisa? Não te faz, não. O que as pessoas veem na Jamile? Qual é o teu diferencial? Cara, eu sou muito atos de serviço também. Eu sou 100% atos de serviço. 100%. E isso seja no relacionamento afetivo, amoroso, no relacionamento pessoal, whatever, no trabalho. Eu sou muito o que eu posso fazer para facilitar a tua vida. Então, e como nesse sentido eu sou muito, apesar de procrastinadora, eu sou muito proativa, então eu já observo ali o que precisa e já me antecipo. Então, eu não sou essa da palavra da afirmação, não espera isso de mim, porque vai ser palavra do tapão. Não vai ter afeto nas palavras. Num presente, eu gosto de dar presente para as pessoas também. Eu vejo coisas que lembram e aí gosto de dar presente. Mas aí isso é só pra quem já é mais de casa mesmo, mais íntimo. E quando tu dá o presente, né? Porque eu já disse que tinha um presente pra mim, tentou me convencer que me deu presente, depois de uma semana chegou com um presente dizendo, eu achei. Eu achei que eu tinha dado, gente. Na minha cabeça eu tinha dado, eu não sei. Cara, eu juro, eu tava aqui, na tua cozinha, a Paty tava aqui com o Murilo, eu abri, a Paty, eu lembro claramente, a Paty ainda me perguntando, tipo, mas não tem problema abrir o presente? Eu disse, não, ele vai ver o presente, não precisa estar embrulhado. Eu juro que eu lembro dessa cena. E o pior, ela tentando me convencer que me deu presente. Então, tipo, eu não sei se de repente eu levei de volta sem querer, eu não sei o que aconteceu. Precisamos de toda a parte se isso realmente aconteceu ou se eu sonhei. Mas, enfim. Então, eu sou essa pessoa também, muito solícita. E eu acho que eu escuto muito também. Quando vai... Tanto que tem amigos... Porque tem aqueles níveis, né, da prateleira de amizade. Tem gente que eu considero... Tem gente que me considera amiga, que eu só considero colega. Porque... Quando precisa, quando liga, eu paro, eu escuto, eu vejo como atender, eu tento resolver o problema. Mas que pra mim a pessoa é uma colega, uma conhecida, mas que ela me tem por conta disso. Então tem muito isso também, eu sou uma boa ouvinte. Agora, engraçado, né, que a gente começou o tópico, né, desse episódio falando se manteríamos ou não nossa amizade se a gente conhecesse hoje, né? E olha só o quanto a gente está falando, né, sobre o tema. Não só sobre qual estar se mantendo, mas das possibilidades em vida que as coisas podem acontecer em relacionamentos de uma forma como um todo, né? Engraçado. E a gente vai finalizar esse episódio dizendo nós não seríamos amigos, mas como nós já somos amigos, a gente não tem opção de divórcio. E aí agora também, depois dos 34, que eu duvido que poucas pessoas devem ter amizades acima de 30 anos, a gente vai manter pelo menos pelo status. Porque a gente já combinou esse negócio de viajar e a gente tem que atualizar. Agora é tudo por interesse. Não é mais amor, é tudo cilada. Brincadeiras à parte, conta aí pra gente qual foi o amor que você viveu, qual foi a amizade que você tem, ou qual é a cilada que você já se enrascou. Meteu por causa de amigo. Eu, por exemplo, já vendi uma amiga minha por cerveja. Isso é um bom tema. A gente vai pensar em, de repente, trazer sobre isso aí nos próximos também episódios. Segurem aí, viu? Beijo!